Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender a confeccionar este porta-joia em crochê. Ele é bem fácil e até que cabe bastante coisa aqui dentro, cabe um bombom se você quiser, cabe brinco, pulseira, você pode usar ele aí como porta várias coisas. Para fazer toda esta peça, eu trabalhei com barbante colorido premium da Fiel Barbantes, numeração 6. Ele tem 85% no mínimo de algodão na composição. O título de tex é o 908. Trabalhei com verde bandeira, caramelo, vermelho. A pérola é uma pérola número 8. A agulha utilizada 3,5 milímetros. Tesoura para os arremates. Eu separei aqui também um marcador de carreira e uma agulha de tapeçaria e uma agulha de costura para colocar a pérola. Vamos começar, então, a base do nosso cestinho. Começo aqui com o anel mágico e eu vou estar fazendo pontos baixos. Então, eu retorno aqui dentro, primeira volta será de 6 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Segura a pontinha do início e puxo tudo. Segunda volta, eu vou fazer em carreiras circulares contínuas. Se você quiser, você pode fechar com baixíssimo e subir uma corrente, ok? Então, eu vou fazer carreiras contínuas. Ou seja, coloco a agulha no primeiro ponto, busco o fio e vou seguir trabalhando em cima. Então, eu tenho um ponto no mesmo lugar, um ponto. Vou fazer agora 2 pontos para cada um. Vou guardar essa pontinha do início. Então, eu trabalho aqui mais 2 pontos. A segunda volta vai nos dar um total de 12 pontos. Coloca um ponto, volta, repete. Coloca um ponto baixo, volta, repete. Para você saber se você fez certinho, é só você contar o número de pontos que você ficou e não se preocupe. É um tipo de trabalho que você não precisa ter o número exato na quantidade de pontos. É só para você se basear. Então, aqui, se eu parar para contar, eu vou ter um total de 12 pontos baixos. Terceira volta, vou trabalhar aqui, em cima do primeiro ponto, 2 pontos baixos, ou seja, um aumento. Na sequência, um ponto sozinho. Agora, é só repetir por mais 5 vezes, o total vai ser de 6 vezes. Então, vamos lá, veja só. Segundo aumento, segundo ponto. Terceiro aumento, terceiro ponto. Quarto aumento. Opa. Quarto ponto. Quinto aumento. Quinto ponto. Sexto aumento. Opa. Sexto ponto. Então, é por 6 vezes nós vamos fazer a mesma repetição. No final da terceira volta, eu fiquei aqui com 18 pontos. Coloquei um marcadorzinho aqui no último pontinho e vamos dar continuidade. Na quarta volta, eu trabalho agora 2 pontos baixos na sequência, um para cada de base. Aqui, estão vendo? E vou fazer um aumento. Mesma coisa agora, repetir por 6 vezes. 2 pontos, um aumento. Vamos assim até o final da carreira. Você vai saber que vai dar bem certinho, contando e dando um total de 24 pontos baixos. O último ponto a ser usado é o ponto que está com o marcador. Quarta volta concluída, vamos para a quinta volta. A quinta volta, começamos aqui com um aumento. E na sequência, colocamos 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Repete agora. Um aumento. 3 pontos. Até o final da carreira. E lá no finalzinho, usando o último ponto,
que está com o marcador, você vai ter um total de 30 pontos baixos. Cheguei aqui, então, no final de 6 carreiras com 36 pontos. Vamos fazer agora um ponto baixíssimo. E agora, marcar o fundo da base. Então, você vai vir aqui em cima do primeiro ponto, pegar apenas a alça de trás. Para cada ponto que você tem na base, você vai pegar apenas a alça de trás. Você pode fazer agora ponto baixo centrado, ponto baixo X, ponto baixo V, meio ponto alto, ponto desenhado, como você preferir. Esta peça aqui, a ideia é uma peça simples, rápida e que fique aí uma pecinha econômica, simbólica. Você pode fazer para Dia das Mães, pode fazer como lembrancinha de aniversário, maternidade, aniversário de 15 anos. Você pode usar ela para bastante coisa. Então, veja só, você vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Vou completar essa carreira com vocês e as demais vocês vão estar fazendo. Aí, você continua marcando ou, se você preferir, faça um ponto baixíssimo e uma correntinha para subir a carreira. Vamos chegar lá no final, vou mostrar uma forma diferente para vocês de fechar aqui nessa parte reta, para lá em cima ele terminar bem certinho. Quando você chegar aqui no seu finalzinho, ó, falta 2 pontinhos aqui, ó, cheguei. Para finalizar, como que eu vou estar fazendo? Alongo aqui esse fio, pulo o primeiro ponto e venho no segundo, de dentro para fora. Pego essa alça, coloco aqui e arrasto para dentro. Agora é questão de ajustar. Não aperte muito para você não engolir esse ponto, tá? Aqui é importante você perceber o seguinte: você vai ter ficado com as 2 alças que você levou lá para trás do ponto, né? E aqui a alça do ponto. Quando você chegar no final da carreira, fizer o teu último ponto aqui, na hora de pegar este ponto, para ficar bem bonitinho, você precisa colocar agulha aqui. Estão vendo? Ó, passa a primeira laçada, a segunda encaixa aqui, para ele dar um acabamento legal. Então, quando você arrastou o fio lá para trás, você vai iniciar a segunda carreira no ponto que você leva para trás. Veja só, sem laçada na agulha, entra a agulha, busca o fio, ficou com 2 alças, retira. Então, agora vai ser ponto sobre ponto. Você vai fazer assim o seu pontinho. Vou explicar essa parte para vocês, porque depois é só repetição. Vou falar quantas carreiras que eu vou estar fazendo. Mesma coisa da base, se você quiser fazer mais alto ou mais baixo, é só dar continuidade. Então, deixa eu chegar aqui no final. Aproveite, comenta aí pra mim se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixe logo abaixo o seu comentário sobre a aula, o que você achou, o que você gostaria de ver por aqui. Seus comentários são muito importantes. Tô chegando aqui no final novamente. Olha lá. Pegando, então, as 2 alças aqui. Pronto. Chegando aqui no final, ó, fiz o último ponto e vou pegar aquele lá. Então, eu tenho as 2 alcinhas de cima e a alcinha primeira do ponto. Então, eu entro com a agulha aqui e estico e fecho. Como eu faço para ir para a próxima volta? Alongo a laçada, pulo sempre o primeiro ponto, vou no segundo de trás para frente. Pego aqui a alça, estico lá para trás. Agora, eu vou organizar aqui para não ficar torto. Estiquei, coloco a agulha no mesmo lugar que eu levei o fio para trás e faço o meu primeiro ponto da carreira. Então, a cada carreira que você vai trabalhar fazendo o fechamento desta forma, você vai sempre fechar num ponto à frente, tá? Na hora de pegar o último ponto,
você abraça essa alcinha que fica aqui atrás. Aí, ele vai sempre ficar bem acabadinho aqui dentro também. Esse fiozinho aqui do início, eu já arremato, pra depois não ficar entortando minha peça. E agora, é ponto sobre ponto, até ficarmos com um potinho desta altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 carreiras de ponto sobre ponto. Já estamos na terceira. Vou adiantar as 9 voltas e retorno com vocês. Chegando aqui no final da 9ª volta, é assim que ele vai ficar. Você pode fazer mais alto, como eu disse a vocês, maior, e assim você pode brincar. Aqui cabe um bombom, cabe joias, que você pode colocar pulseirinhas, bijuterias. Então, você pode colocar o mimo que você quiser aqui dentro, tá certo? Então, chegando aqui no final, nós vamos cortar esse fio. Para fazer o arremate aqui em cima, é só você esticar o fio, pula um ponto, vai no de trás, leva esse fiapinho lá pra dentro. E agora, você vai vir nesse último inteiro, pela metade de trás para frente, arrasta o fio lá pra trás. Tá vendo só? Então, aqui a gente puxa. Olha só. Ok? Esse fiozinho a gente guarda. Antes de ir para a próxima etapa, vamos fazer um contorninho aqui embaixo. Então, eu vou pegar a cor verde, você pode fazer com a cor da flor, ou com a cor da folha, ou com a própria cor dele. Vem aqui embaixo, onde está o encontro das carreiras. Eu só seguro o fio aqui assim. De cabeça para baixo, você vai segurar ele aqui. Vai colocar a agulha no primeiro ponto. Ele fica assim, escondidinho aqui. Aqui é o baixíssimo. Então, este é o primeiro ponto. Aí, ó. Buscou, você vai fazer uma cianinha aqui embaixo para dar um acabamento. Como é feito a cianinha? Um baixíssimo, uma corrente. Vai no próximo ponto. Um baixíssimo, uma corrente. De novo. Um baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto. Um baixíssimo, uma corrente. Aqui eu já vou aproveitando e vou arrematando esse fiozinho. Por isso que eu não deixo ele tão curto, para ficar de uma forma mais segura. Então, aqui não tem segredo, é só você não pular nenhum ponto na base, tá certo? Então, um baixíssimo, uma correntinha. Próximo, um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. É o mesmo acabamento que vamos fazer na última volta da nossa tampinha. Olha só. E ele vai ficar esse desenho aqui embaixo. Vou fazer até aqui e já retorno mostrando o final. Chegando aqui no final, depois de ter feito todo o contorno, você corta o fio. Este aqui é o fiozinho do início, que a gente esconde aqui dentro. Chegou aqui no final, tira da agulha, pula o primeiro e fecha igualzinho fechamos o outro. Eu gosto de usar uma agulha mais fina para facilitar um pouquinho a vida. Entra aqui, bem no último, sempre de trás para frente, tá? Agora, aqui, ó, ele fica todo torto, tá vendo? Você vai fazer o quê? Você vai ajustar com a mãozinha lá dentro pra ficar bem ajeitadinho. Olha lá, ele vai ficar bem certinho. E aqui vai ficar o fundinho marcadinho, a bordinha deles, tá vendo? Agora, aqui, você vai esconder esse fio aqui dentro, cola, costura, da forma que você costuma fazer aí. Se você não sabe fazer de nenhuma forma, ainda não pegou o ritmo,
Você pode pegar a agulha de tapeçaria, passar aqui por dentro dessa cicatriz e lá no fundo cortar a ponta. Na dúvida, pode pôr até um pouquinho de colinha. A mesma coisa com esse. Vocês viram que a primeira ponta eu já escondi aqui dentro, a segunda ponta eu vou esconder aqui dentro novamente. Então, agora o que eu faço? Eu reservo esse copinho e vou pegar novamente o meu fio caramelo e vou fazer esta base novamente, da volta de número 1 até a número 6, repetindo o que eu já expliquei para vocês. Então, ela vai começar com 6 pontos e aqui a última volta vai ficar um aumento e 4 pontos, um aumento e 4 pontos. Para fazer a tampa de encaixe, a nossa volta, ela precisa ficar, depois quando você chegar aqui, você vai me aguardar, porque aí nós só vamos fazer uma volta de um aumento e 5 pontos. Mas, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou mostrar a vocês, tá bom, gente? Então, é apenas uma carreirinha a mais, num passo a passo bem tranquilo, bem facinho, bem rapidinho e bem econômico para você lucrar bastante. Eu vou adiantar a minha tampinha e retorno. Adiantei aqui a minha tampa, fiz novamente um fundinho aqui do nosso cestinho, tá vendo? Para acontecer o encaixe, o que precisa acontecer? Se nós trabalharmos do mesmo tamanho, ele não encaixa, ele só para em cima, tá vendo? Então, para acontecer o encaixe, precisamos fazer uma volta a mais. Então, digamos que você tenha feito mais voltas no fundinho para fazer uma peça maior. Você, na hora de fazer a tampa, vai fazer uma volta a mais do tamanho do fundinho aqui, tá? Então, nessa última volta, paramos com 4 pontos e um aumento. Para fazer essa volta a mais, é só colocar 5 pontos e um aumento. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5 e um aumento. Eu vou fazer isso por toda a volta e mais 2 carreiras. Deixa eu ver aqui se fica, são 2 ou são 3? São 2. 2 carreiras retas. Vocês lembram que a primeira carreira que fizemos aqui foi pego só na alça de trás e depois nas 2 alças? É isso que vou fazer exatamente aqui. Então, eu vou completar essa carreira até chegar aqui. Depois, removo o marcador, faço uma volta de ponto sobre ponto na alça de trás e uma volta ponto sobre ponto usando as 2 alças. Cheguei aqui no final e veja como vai ficar. O mesmo passo a passo da base, porém com uma voltinha a mais, e aqui apenas 2 voltinhas. Já até arrematei. Fazendo isso, temos aqui o encaixe perfeito. Eu decidi que eu não vou fazer a cianinha aqui em cima, para não ficar muito cheguei. Então, a última parte verde vai ser aqui na folhinha. Mas agora, vamos iniciar a florzinha aqui de cima. Então, você vai pegar o fio da cor que você quer que fique tua flor, vai iniciar com 16 correntes. Vou deixar essa daqui frouxinha no início e contar ela como uma corrente. Pronto, 16 correntinhas. Retorne a partir da segunda com ponto baixo. Precisamos fazer essa voltinha de pontos baixos para ter a base e modelar a florzinha depois. Então, essa carreirinha é somente para isso. Então, segue fazendo ponto baixo até o final. Ok. Trabalhe 3 correntinhas, mais uma. Esta mais uma vai ser um ponto baixo e 3 correntinhas, o que vai significar. Você vai virar aqui o trabalho, pula um pontinho na base e no próximo, um ponto baixo. Repete, 3 correntes, pula um ponto na base, no próximo, um baixo. 3 correntes. E assim, vamos até o final. Chegando aqui no final, vou fazer o meu último ponto baixo e virar a carreira de novo. Vamos trabalhar dentro das argolinhas que acabamos de formar. Dentro da argolinha, comece com um ponto baixo, uma corrente. Trabalhe agora pontos altos.
Um, dois, três. Uma corrente e um baixo. Próxima. Um baixo, uma corrente. 3 pontos altos. Uma corrente e um baixo. Vamos seguir essa repetição até chegar no final. Pode cortar o fio, deixando uma sobra para a costura. Cheguei aqui no final, vou cortar o fio. E puxo aqui dentro. Esse fio do início e do final, nós podemos dar um nozinho aqui. Ele vai ficar escondido. Então, você dá um nozinho bem firme e arremata. A nossa flor, ela vai ser fechada assim, começando aqui pelo fio. Você vai enrolar usando a carreira de ponto baixo de base e ela vai ficar assim, enroladinha. Você pode colocar uma pérola aqui dentro que fica bem bonita. Então, ela vai ocupar um espaço bem legal aqui dentro. Antes disso, para finalizar, vamos fazer a parte verdinha e aí vem a costura. Para fazer, então, a nossa folhinha, você vai trabalhar aqui um cordão de 15 correntinhas, voltar lá na primeira e fechar com um baixíssimo. Desse jeito. Então, suba agora 3 correntinhas neste ponto. Vá para o ponto da frente no próximo e trabalhe um leque. Então, aqui vai ser um ponto, um pontinho picô, que são 3 correntinhas, prende com baixíssimo na base, e mais um ponto no mesmo lugar. Agora, no próximo, um ponto sozinho. No próximo, um ponto, um picô de 3 correntinhas preso na base e mais um ponto. No próximo, somente um ponto. No próximo, um ponto, um picôzinho e mais um ponto na mesma base. Repete, um ponto sozinho. No próximo, um ponto, um picôzinho e mais um ponto na mesma base. Eu já guardei o fiozinho suficiente, agora eu posso estar arrematando esse que ficou aqui e vou seguir até o final assim. Chegando aqui no final, eu já posso fechar com um baixíssimo no primeiro ponto. Você vai ter essa coroinha aí. Corte o fio deixando uma sobrinha para costura. Se você não quiser costurar, você pode colar. Finalização. A primeira coisa a fazer é pregar a folha na base. Então, aqui, a gente entra com a agulha aqui pra trás. E vai chegar até aqui em cima na borda. Vamos pegar aqui a nossa tampinha, colocar aqui em cima e vir agora com a costura. Você escolhe se você preferir colar para não mostrar aqui na parte de baixo, você pode estar colando. Então, veja só, aqui vai ficar este anelzinho em cima.
bem próximo. Sobe. Aqui você desce. Bem próximo, conforme você puxa o fio, a pontinha ali atrás some. Desce de novo. Bem próximo. Aqui você pode costurar de 2 em 2 pontinhos. Pode colocar colinha. Todo acabamento de peça é muito importante que seja bem feitinho. Pra quê? Pra ficar uma finalização legal. Não adianta fazer a peça toda e na hora de finalizar, fazer de qualquer forma. Então, toda vez que você for fazer as finalizações dos seus trabalhos, procure ver se ela tá bem feitinha, bem acabadinha, porque é isso que vai fazer o diferencial pra tua peça. Então, olha só, aqui atrás quase não aparece o verde. Aqui na parte de cima vai ser costurado a flor. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou abrir aqui o meu fio ao meio, desse jeitinho aqui. Abro, aí. Pego uma dessas perninhas e passo aqui. E o nozinho vai ficar pra cima, escondido, e não lá embaixo, onde vai mostrar. Dei aqui os meus nozinhos, pego e corto. Ok. Vamos finalizar agora aqui, esta parte. Coloque o fio na agulha de tapeçaria. Vamos começar a enrolar daqui pra lá, usando a base dos pontos baixos. Da onde fechou, pela parte de baixo, vamos fazer alguns alinhavos. Alinhavar aqui as nossas pétalas, para que fique uma coisa só e não se solte. Olha lá, por isso que temos a carreira de pontos baixos, para ter espaço para fazer isso. Você pode colocar uma pérola no meio também. Ó, fez isso aqui, sentiu que tá firme? Ótimo, ela já fica aqui com o formatinho da flor, e esse miolo é encaixado aqui, para ela ficar assim. Então, aqui é o mesmo esqueminha. Entrou, desceu. Deixa eu ajustar aqui a minha pontinha que saiu, ó lá. Vem pertinho. Subiu. Entrou, desceu. Pertinho. Subiu. Sempre pegando na carreira de pontos baixos. Assim, você trava tudo e não vai travar a pétala. Pronto, já está bem presa. Aqui você pode pôr a agulha de novo pra cima e entre a primeira e a segunda carreira de pétala, você dá um nozinho aqui. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho. Passo aqui. Vou fazer o nozinho. Cortei. Para fazer uma gracinha, eu vou pegar aqui um fiapinho do fio vermelho. Vou passar dentro de uma pérola. Pegar uma agulha mais fina para isso acontecer. Ou então, aqui, ó. Com a própria cor do fio, para não ficar mostrando, ou com o fio transparente. Aqui. Venho aqui no meio, vou colocar o fio lá pra dentro. Ó, se sair não tem problema, aqui é questão de ajuste. Pronto. Coloco aqui o fio de novo. Pego as duas perninhas, que uma só vai ficar fraco.
aqui, passei, vou descer. Aqui. Olha só, como fica bem bonitinho. Mas para não ficar feio esse acabamento final, a gente pega aqui, ajusta o fio. Eu coloquei um fiozinho muito curto, eu poderia colocar um maior. Eu vou ajustar aqui, deixa eu só explicar para vocês. Você ajusta o fio, pode voltar com a pontinha aqui para dentro e dar um nó bem escondidinho. Vou finalizar essa partezinha e já mostro para vocês finalizada a peça. Prontinho. É assim que ela vai ficar, toda costuradinha, olha lá, e aqui bem certinha, tá vendo? Então, eu dei um nozinho aqui embaixo, ficou lá no fundo, nem aparece. A nossa aula está pronta, eu espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado. Use e abuse aí da imaginação para você fazer os seus porta-joia.